brigando por ele. E eu acho que o pessoal aqui da secretaria faz isso por vocês. Eu acho que não, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu converso com eles, eu vejo a vontade, o anseio de querer construir um programa de qualidade, de buscar uma qualificação de qualidade para que as coisas não aconteçam simplesmente pelo simples fato de acontecerem, mas que isso aconteça e que isso tenha uma repercussão lá no dia a dia. Os grandes agentes transformadores da realidade são vocês. É vocês que vão mudar a realidade dessas crianças. Muitas das crianças que vocês atendem lá nos núcleos, estou falando dos educadores, eles têm como principal referência de família, como principal referência de pessoa, vocês sabem disso. E a experiência mais bacana que vocês vão ter aqui no núcleo, sabe o que é? É ter a oportunidade do cara de Abaeté conversar com o cara de Piuí e trocar a experiência das dificuldades, das facilidades que tem dentro do núcleo. Como é que funciona lá? A prefeitura apoia, não apoia, a secretaria está presente, não está, meu coordenador é assim, assado. Essas experiências são fantásticas. Essas experiências que fazem o trabalho lá na ponta mesmo crescer. O que eu vou fazer aqui, hoje, nessa apresentação, é falar um pouquinho sobre perspectivas pedagógicas. É mostrar para vocês onde vocês podem buscar informação, vocês podem pescar informação. A ideia central minha aqui é essa. Mas o que muda realmente a realidade de vocês não é a minha palestra. Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar a realidade de vocês com a minha palestra. Eu tenho a pretensão de apresentar algumas ferramentas de trabalho, coisas viáveis que vocês podem ir buscar. Hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Consegue baixar, consegue ler, consegue se formar, para que vocês sejam melhores professores, melhores educadores no dia a dia lá com seus alunos. Essa é a ideia central. Bem, próximo. Desculpa, a Monteira está aqui. Vamos lá. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma seleção das principais propostas pedagógicas. Algumas vocês conhecem, outras talvez não, dependendo da formação que cada um recebeu na universidade. E eu procurei também selecionar propostas pedagógicas que se encaixam na realidade brasileira. Isso eu conversava muito com o Juan, e com a própria Gabriela e com a Marilda, no sentido de trazer perspectivas pedagógicas que se encaixam na realidade do Brasil. Não adianta nada eu falar de uma perspectiva pedagógica que hoje está acontecendo em Londres, do projeto PAPA, que é desenvolvido pela Duda Bush e que, teoricamente, está atendendo meninos da comunidade carente de Londres. Isso não é a nossa realidade. Nossa realidade é outra. Né? Então eu procurei selecionar alguns autores, alguns pensadores brasileiros, portugueses, pessoas que têm uma perspectiva pedagógica mais próxima da nossa realidade e fazer essas reflexões com vocês. O primeiro que eu vou apresentar aqui é o trabalho pedagógico do Paes, né? O Paes ele tem uma leitura muito interessante que se encaixa bem dentro do projeto do programa Geração Esporte, que é a perspectiva de pensar o esporte sobre múltiplas possibilidades. Ou seja, tem crianças que estão lá com vocês nos núcleos que adoram a atividade física. Por quê? Para passar o tempo, para buscar saúde. Correto? Perfeito ou não? Vocês têm lá pessoas com diferentes interesses nos núcleos de vocês. Né? Pessoas onde muitas vezes a família entrega para vocês o educando e fala assim, poxa, eu sei que pelo menos aqui ele está livre de uma série de situações negativas na sua vida naquele período. Então, o Paes ele trabalha nessa perspectiva, que nós precisamos de pensar esse esporte e permitir essa iniciação esportiva desses educandos de 7 a 13 anos de idade, dentro de uma perspectiva de formar cidadão consciente, né? Reflexivo e crítico sobre a atividade que eles estão realizando. E aí vem a pergunta, vocês desenvolvem isso lá no dia a dia? Vocês, por exemplo, na medida que vocês apresentam uma atividade para os alunos fazerem, vocês questionam esse aluno sobre a melhor forma de fazer aquele exercício? Eu estou dando uma queimada. Por que a queimada? O que ela está contribuindo para o desenvolvimento motor daquela criança? A criança gosta daquela atividade? Não gosta daquela atividade? Então a gente tem que pensar um pouco nessa perspectiva. E o Paes ele vem trazendo reflexões e basicamente ele projeta essa perspectiva pedagógica em 3 pilares, né? O que ensinar? Então vocês, enquanto educadores do programa, vocês têm que ter muita clareza do que vocês querem ensinar. E aí, seria muita pretensão minha passar uma receita de bolo. Falar assim, ensina isso na turma 1, ensina isso na 2, isso na 3, isso na 4.
Não. Porque as realidades são diferentes. Os núcleos do Vale do Jequitinhonha são diferentes dos núcleos de Ipatinga. Então, pensar nessas questões é fundamental. Por isso que o programa não traz nada amarrado. Observem que o tempo inteiro, as pessoas que gerenciam o programa, elas estão solicitando que vocês pensem. Pensem. E elas não amarram, porque elas poderiam simplesmente comprar uma perspectiva e falar assim: é isso daqui, ingessa bonitinho, põe no formato, monta um manual, passa para o educador, passa para o gerente de núcleo e é assim que vai rodar. Eles não. Eles estão querendo formar. Da mesma forma que se busca educandos críticos, superadores, eles também querem educadores que tenham consciência do seu papel político e social na formação dessas crianças nos núcleos. E o pai também ele fala do quando ensinar. Né? Quando eu estava na Secretaria Municipal de Esportes, às vezes eu chegava, né, e ia acompanhar a turma de aula de meninos de 9, 10 anos. Depois eu ficava lá no núcleo, acompanhava a aula dos meninos de 11, 12 anos. E aí eu via que a brincadeira era a mesma. O mesmo rouba-bandeira que ele fazia com crianças de 7, 8 anos, ele repetia na turma de 9, 10, né, de 11, 12, né, de 13, 14. Aí eu falei assim: poxa, mas peraí, deve ter algo de errado. Será que essas crianças têm as mesmas necessidades? Não, então nós temos que refletir. Quando ensinar? Qual que é a ordem hierárquica dos conteúdos? Aquele exercício que eu estou dando, aquela atividade que eu estou propondo, está adequada para aquela faixa etária? Ela está adequada para o nível de aprendizado daquela turma minha? Porque pode ser que na turma de segunda e quarta esteja, mas na turma de terça e quinta não. Então refletir sobre isso é fundamental. E aí vem um outro desafio que o pai se propõe, que é o como ensinar. Né? Qual método de ensino é mais eficiente para a criança aprender? Então tem crianças que aprendem muito através dos pequenos jogos. Tem crianças que adoram jogos cooperativos, brincadeiras. Você lá no seu núcleo, enquanto educador, você está atento em perceber qual a melhor forma de aprendizagem das suas crianças? Se você conseguir atingir esses 3 pilares, fatalmente você vai dar uma bola. Não tem como você não dar uma bola. E a base disso tudo está nesse livro, Esporte, Atividade Física, Infância e Adolescência, que é um livro tranquilo, que vocês podem adquirir, tem parte desses capítulos também na internet, vocês podem estar baixando. Esse material depois vai para vocês. O Paes, Roberto Rodrigo Paes, ele tem publicado muita coisa falando sobre a pedagogia do esporte. E como no dia a dia, lá no trabalho, dentro do programa, nós podemos utilizar os jogos esportivos coletivos para educar as nossas crianças. Então esse é um trabalho que foi publicado agora em 2010 na revista Motriz, né? Pela referência, basta vocês jogarem na internet, no Google, vocês conseguem acessar, e que ele traz informações muito interessantes, porque ele faz uma revisão desse processo pedagógico. O que o professor, o que o educador, que está na linha de frente, que está lá na ponta, ele tem que estar atento no seu dia a dia de trabalho, para ele conseguir dar uma boa aula. E ele fala de 16 variáveis para se dar uma boa aula. Eu poderia estar elencando todas aqui, mas eu me prendi a algumas para que nós possamos discutir. Por exemplo, o tema da aula. Isso era uma coisa que me incomodava, sabe? Eu chegava no núcleo, falava assim: pessoal, tudo bem, Jóia? Eu gostaria de saber qual que é o tema da sua aula hoje. Não, Não dá. Aí nós estamos brincando de ensinar. Quando a gente não planeja, a gente está brincando de ensinar. Então a gente tem que chegar lá e saber o que realmente nós queremos desenvolver com esses nossos alunos. Do ponto de vista socioeducativo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, do ponto de vista tático, o que vai aprender ele de novo naquele jogo, do ponto de vista psicológico. Então essas questões são fundamentais. Bem, quais são os objetivos, quais são as competências que naquela aula que eu estou dando, o meu aluno tem que aprender? O que eu quero ensinar para ele? E na medida em que eu apresento a atividade, eu estou utilizando bem o espaço? Era outra coisa também que me incomodava. Tinha uma época dentro dos programas sociais que a gente falava assim: falta material. Pô, eu não dou uma boa aula porque falta material. Tenho 5 bolas aqui, como é
que eu dou aula para 30? Hoje em dia não falta. Mas o cara não consegue. Ele faz uma fila com 30, um atrás do outro. Então essas questões são chaves. Quando a gente resolve esse problema, a gente faz com que a nossa aula se torne mais dinâmica, a gente faz com que o espaço que a gente tem para dar aula, independente se é uma quadra coberta, descoberta, se a gente está dando aula no campo de vaza, onde quer que seja, que aquele espaço ele seja bem aproveitado. Isso faz a diferença na aula. Não é? Quando a criança entende isso. Esse artigo ele é muito bacana, porque ele mostra para vocês esses 16 passos para se dar uma boa aula. Então sugiro que vocês leiam eles. Eu poderia ficar essa palestra toda aqui falando só sobre eles. Mas nós precisamos de avançar, eu preciso discutir outras perspectivas com vocês. Vamos lá. Uma segunda proposta pedagógica que eu vou trazer para vocês é do Balbino. A proposta do Balbino ela foi desenvolvida com base nas ideias de Gardner, né, que ele fala sobre o desenvolvimento das inteligências múltiplas. Né? Então o Balbino fez uma tese de doutorado relacionando jogos esportivos coletivos e inteligências múltiplas. Tem um livro publicado sobre isso, falando que está muito ruim, mas a referência do livro está aqui. Os jogos esportivos coletivos e as inteligências múltiplas, né? Uma base para uma pedagogia do esporte. E o que ele traz de diferente do PAIS? Ele fala que toda criança ela tem algumas competências do ponto de vista de inteligência que precisam ser desenvolvidas lá no dia a dia do grupo. Né? Isso é uma outra coisa também que me incomodava enquanto gestor, quando eu chegava nos núcleos. Muitas das vezes eu via o professor lá trabalhando, mas ele trabalhava somente questões motoras. Não é? Às vezes ele ensinava determinados esportes, por exemplo, tinha crianças lá que nunca tinham visto basquete ou voleibol, ele ensinava aquilo ali, mas ensinava somente do ponto de vista motor. O basquete é assim, a regra é assim, isso funciona assim, isso funciona assim. Muito pouco, é muito pobre do ponto de vista de educação. Então a gente tem que pensar essa questão pedagógica, levando em consideração, o Balbino faz a gente refletir sobre essas questões. Existe a possibilidade na sua aula lá no núcleo de você, o quê? Melhorar a inteligência corporal sinestésica do seu educando. O que é isso? Por exemplo, quando eu faço um carrinho de mão, uma corrida de carrinho de mão, eu estou trabalhando isso, ó, inteligência corporal sinestésica. Me dá um exemplo aí de um outro exercício envolvendo inteligência corporal sinestésica. Correr para trás. Seria? A Marilda falou aqui. Seria? Sinestésica. Sinestésica, alguém tem que tocar? Alguém, não é? Perfeito? Correto? Então, por exemplo, quando eu faço um carrinho de mão, alguém está tocando alguém? Tá, né? E se eu acelerar demais esse cara aqui, o que vai acontecer com o menino que está na frente aqui? Vai cair, não vai? Então, por exemplo, quando eu faço uma brincadeira lá, em trios, que eu e o Franco damos as mãos e carregamos o Léo, eu estou trabalhando inteligência sinestésica corporal? Estou. Quando eu faço atividades onde o menino está correndo ali e tu bate no Franco, o Franco tem que me pegar, eu estou trabalhando inteligência sinestésica corporal? Estou. Eu estou ensinando ele a reagir mediante o quê? Um estímulo o quê? Corporal, um toque. Né? Bem, isso daqui até acontece na aula de educação física. E essa segunda aqui, inteligência verbal linguística. Me dá um exemplo de um exercício. Hein? Morto vivo. Jogos de comando de voz, né? Imagina que eu coloco as crianças na cola. Frente, trás, direita, esquerda. Eles estão aprendendo o quê? O que eles estão aprendendo? Noções de lateralidade, né? Correto? Eles estão aprendendo, ó, se eu andar muito aqui, eu vou trabalhar mesmo. Né? Noções de tempo espacial, de visão periférica. Então essas questões são importantes. Bem, vamos caminhando ali. Como que eu trabalho a inteligência verbal linguística? Hein? Como? Sol, lua, gato e rato. Jogos de comando de voz, rápido, lento, né? Um apito, tum, 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 tum. Dois apitos, lento. Um apito, tum, 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 tum. Às vezes uma brincadeira de aquecimento. Dois apitos, lento. Jogos de inteligência lógico-matemática. Tem um joguinho que eu adorava quando eu trabalhava na escola, dando aula em escolinhas ou no alto rendimento, trabalhando com atletas. Eu gostava muito de ligar o motor ao cognitivo.
O cara tem que responder rápido motrizmente e tem que pensar rápido. Esse é o perfil. E aí a gente fazia alguns jogos, são jogos recreativos que ajudam vocês lá no dia a dia. Vocês têm em média quantos educandos em turma? 30, não é isso? 5, 30, 32, 35, não é isso? Perfeito? Divida a turma em 4 grupos. Divida a quadra no meio. Vamos ver se a gente vai visualizando. Exercício de imaginação. 15 de um lado, ou 16 de um lado, 8 para cá, 8 para lá, 16 do outro lado, 8 para cá, 8 para cá. Perfeito? Ok, numera os meninos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o seu número? Qual é o seu número? 7. Seu? 8. Aí numera outra equipe. Essa equipe, colete B. Numera outra equipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o seu número? 8. Aí eu faço a operação matemática. 4 mais 4? Quanto deu? 8. Saiu 8 de um. Saiu o número 8 de um lado, o número 8 do outro, o número 8 de um lado, o número 8 do 8. E eu coloco uma atividade, que pode ser um jogo de 1 contra 1 pedalho, com o pé, fazer o golzinho. Pode ser o jogo de 1 contra 1 com a mão. Pode ser o jogo de pegar a bola e tentar acertar o alvo. Então é fundamental que lá nas aulas de vocês consigam encaixar exercícios que trabalhem essa questão da inteligência lógico-matemática. Vocês ajudem os meninos lá no dia a dia da sala de aula. E que tragam para o esporte que a criança tem que pensar para fazer atividade física. Bem, o Balbino também fala da inteligência musical nas aulas, né? Ou seja, lá no atendimento de vocês nos núcleos. O que seria inteligência musical? Quem que trabalha com atividades corporais? Quem aqui lá no dia a dia? Tem alguém? Não. 1, 2. Quem mais? 3. O Juan não está vendo, não. Quem é que nunca fez nenhuma atividade musical no núcleo? O Juan e a Maria, delação premiada. Vocês vão ver, fechar os olhos ali e não vão falar. Quem é que nunca fez? Hein? Alguém? A gente pode pensar assim, né? Poxa, eu nunca fiz porque ninguém nunca me ensinou, por isso que colocaram agora na qualificação uma série de profissionais para falar sobre essas questões com vocês, que aí não vai ter desculpa. Mas a gente pode pensar assim, é uma tremenda sacanagem com a criança, né? Porque a criança ela precisa desse tipo de estímulo, moçada. Então tem lá o hip hop, mesmo que seja uma brincadeira das cadeiras, que você faz com música, você já está trabalhando essa questão da inteligência musical com os meninos. Então é fundamental pensar em perspectivas. Nós podemos fazer um jogo aqui de palmas, de ritmos. Eu começo a bater palma num determinado ritmo, vocês reproduzem o mesmo ritmo. A gente pode começar a fazer jogos relacionados à coordenação e ao sincronismo de palmas. Então é fundamental vocês pensarem nessa perspectiva, que essa inteligência musical ela pode ser trabalhada lá nos núcleos, onde vocês estão trabalhando. Ok? Bem, falamos aqui primeiramente de 4 perspectivas. Vamos falar de mais 4 na proposta do Balbino. Ele fala que é importante a gente trabalhar a inteligência espacial, né? É aquela questão de eu estou andando para trás. Eu estou andando para trás, mas se eu não tiver uma boa noção, eu vou cair. Então, lá no dia a dia, atividades como um pegador de linha, né? Que o cara só pode pegar e correr se ele estiver dentro da determinada linha, isso é fundamental no dia a dia do trabalho de vocês com as crianças. Quem aqui faz atividades espaciais lá no dia a dia com as crianças? Coloca exercícios onde eles têm que observar determinadas áreas para o jogo ou não. Ok? Bacana. Bem, uma outra perspectiva muito que o Balbino insiste é na questão da inteligência naturalista. O que é inteligência naturalista? É no dia a dia lá a gente ir trabalhando com os nossos educandos algumas práticas ligadas a essas questões. Né? Por exemplo, a própria separação do lixo que eles produzem. Não é? Você recebe um lanche, não recebe? E aí, como que é esse final do lanche lá na hora que o cara terminou? Joga-se em qualquer lugar? Separa-se? O que é resíduo? Separa-se? Hein? Sim? Não? Oi? Sim? Separa-se? Ah, bacana. Essas questões ambientais são muito importantes serem trabalhadas dentro do programa. Oi? Recicla tudo? Em todos os núcleos? Então vamos conversar mais sobre isso nos intervalos.
esse colega aí, esse educador, ou esse gestor de núcleo que está aí, que faz a coleta seletiva, conversa com ele, vê como é que ele faz lá, vê se encaixa na realidade.